sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e dessa vez a gente resolveu trazer uma polêmica aqui pra falar com vocês, que é sobre o aborto. Cara, em primeiro lugar, eu acho muito importante nós, como cidadãos, darmos a nossa opinião sobre qualquer coisa que eles lá em cima estiverem decidindo sobre lei, enfim, projeto, blá blá blá. Nós precisamos dar a nossa opinião, porque isso é uma democracia, o poder emana de nós, né, pessoas? E eu sou contra o aborto, para a alegria de alguns, para a decepção de outros. E por que eu sou contra o aborto? Gente do céu, vou dar meus motivos aqui. Primeiro, eu queria dar o exemplo dos países que legalizaram o aborto e essa legalização não funcionou. Porque muitas vezes as pessoas elas falam tanto sobre aqueles países que legalizaram e deu super certo, Portugal, Alemanha, isso aí. Mas elas se esquecem de falar de, por exemplo, Cuba, Rússia, se esquecem de falar do Uruguai, se esquecem de falar da Polônia. A Polônia, eu quero muito falar sobre a Polônia, porque a Polônia foi um país que legalizou o aborto, viu que fizeram caca e voltaram atrás e criminalizaram de novo. Então, eu acho que nós precisamos pesquisar também sobre esses países e não ficar só vendo o caso dos países em que o aborto deu certo. E, cara, eu acho que é minha opinião, essa é minha opinião. Eu prefiro muito mais investir em uma política pública, em uma conscientização cidadã sobre o valor da vida, sobre o valor da mulher, sobre a importância de você se prevenir, uma educação à prevenção, do que legalizar o aborto no Brasil, gente. Essa é a minha opinião. Não venha me dizer que já existe política pública, não venha me dizer que aquilo que o SUS faz já é política pública, ou que uma pedagoga ou psicóloga que vai nas escolas uma vez a cada 5 anos é a política pública, porque política pública é um investimento para que haja consciência cidadã de algo, e nesse caso da vida, tanto no caso das mulheres como no caso da criança que está dentro da barriga. E não venham me dizer que aquela criança dentro da barriga não é um ser humano, porque na 12ª semana de gestação, que é a semana que até essa semana pode abortar, até nessa semana, 12ª semana de gestação, nessa semana, o bebê ele já tem impressões digitais, os órgãos já funcionam, eles já podem sorrir e eles já podem até sentir dor. Então, pra mim, isso é um ser humaninho que tá dentro de mim, que vai estar dentro de mim e que está dentro de alguns e vai estar dentro de outros. Enfim, e cara, hoje as pessoas falam tanto sobre direitos humanos, sobre dignidade humana. Eu sou super a favor, quem me conhece sabe, eu compro briga com gente que fala mal dos direitos humanos. E, cara, beleza, mas eu vou defender os direitos humanos daquele bebê, eu vou defender os direitos humanos daquele ser humano lá dentro. Cadê a dignidade que ele vai ter? As mulheres falam, meu corpo, minhas regras. Desde quando aquele corpinho dentro da tua barriga é teu? Cara, eu vou lutar pelos direitos humanos dele, eu vou lutar para que ele nasça e para que ele seja feliz nessa vida. Enfim, uma teoria que eu acho ridícula que fala que os bebês eles vão nascer num contexto de pobreza e miséria. Gente, essa teoria tá simplesmente desprezando todos os pobres do Brasil, falando que todos vocês deveriam ter sido abortados. Tá falando que aquele bebê não terá condições de sair do meio social em que ele está inserido. Então, melhor será que ele seja abortado. Eu não consigo, essa teoria não entra na minha cabeça. Eu simplesmente não consigo aceitar isso. Mas essa é a minha opinião, como eu tô falando. Então, muitas pessoas no Brasil, existem pesquisas, muitas pesquisas. No Brasil, as pesquisas falam, porque metade das mulheres que realizam aborto foram internadas. Foram internadas pra quê? Foram internadas pra fazer a curetagem? Se foram internadas pra fazer a curetagem, tá tudo normal, gente. Porque realizou o aborto, retira os restos da placenta que estava no seu útero. Isso se chama curetagem. Então, por que essas mulheres foram internadas? Porque metade delas realmente estava morrendo ou porque metade delas estava tirando o resto da placenta do seu útero? E outras coisas que se falam é que o índice do aborto do Brasil é tanto. Nesses índices de aborto no Brasil estão inclusos os abortos que são feitos de forma natural? Como se fala? Espontânea? Cara, não
eu não sei, porque existe uma ideologia por trás da legalização do aborto. Não venha me falar que não. Não venha me falar que não existe uma ideologia por trás disso, porque existe. Mas eu não tô aqui pra falar sobre ideologia, tô aqui pra falar sobre o aborto. E eu não sei, eu queria índices puros, eu queria pesquisas puras, e eu não sei se é isso que eu tenho nas minhas mãos. E, enfim, gente, essa é a minha opinião. Eu sempre serei a favor de uma fala do professor Virgílio da USP. Se você está me assistindo, beijo, amo esse seu pensamento, que diz que quando o problema, ele não fala assim, tô parafraseando, quando o problema for os direitos fundamentais, não se deve retirar esse direito, mas deve-se sim buscar alternativas para que esse direito não seja tirado, para que esse direito não esteja em xeque. Ele fala, se o problema é os direitos humanos e existem outras possibilidades de reverter os direitos humanos, não, o direito fundamental, e existem outras possibilidades de reverter esse problema com o direito fundamental, vamos para as outras possibilidades de reversão com o problema, com o direito fundamental, mas não iremos tirar o direito fundamental. Qual que é o direito fundamental aqui nessa questão do aborto? É a vida. Gente, se existem outras soluções, como políticas públicas, como a facilitação dos métodos contraceptivos, se existe essa possibilidade, por que nós não vamos para essas possibilidades? Por que é muito mais fácil legalizar o aborto? Cara, se um país da Europa legalizasse o assassinato, legalizasse a pedofilia e os índices de assassinato e os índices de pedofilia diminuíssem por causa que essa lei foi aprovada, você ia ser a favor da legalização dessa lei no Brasil? Cara, eu não iria. Por quê? Porque é imoral. É imoral. Mesmo que isso surja resultados, isso é imoral. E uma lei moral, para ela ser aprovada, se baseia em quais princípios? Então, essa é a minha pergunta. E eu queria dizer mesmo que, para você, mulher, que esse ser humano dentro de você tem o seu próprio corpo, ou seja, o corpo não é seu. Você tem responsabilidade sobre ele, mas ele não é seu corpo. Então, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Peguem leves nos comentários me destruindo, me chamando de ignorante, mas essa é a minha opinião. E eu creio que é a opinião de muitas pessoas no Brasil também, mas infelizmente nós temos uma minoria que grita aos quatro cantos que é a favor, enquanto nós, que somos maioria, preferimos ficar calados por medo dos comentários. Triste, bem triste. Enfim, essa é a minha opinião. Beijo.